Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Radar Previdenciário. Meu nome é Vinícius Siqueira, sou advogado especialista em direito previdenciário. Estou aqui com o meu sócio Felipe Rodrigues. Ele vai responder algumas perguntas hoje para nós a respeito do auxílio-doença, né? Então você que tem ansiedade, depressão e não consegue trabalhar, fique atento que nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Não é mesmo, Felipe? É isso mesmo. Hoje vai ser um episódio muito especial, né? Tratar sobre auxílio-doença, doenças mentais, né? Que é chamada doença do século XXI, né, Vinícius? Muita gente passando por transtornos de ansiedade, de depressão, né? Síndrome de burnout. Então, são temas, assim, muito especiais que a gente vai tratar hoje que muitas pessoas têm dúvida, né? Com certeza, acho que nesse mundo cada vez mais corrido, né, menos tempo, mais tecnológico, muita pressão, as pessoas acabam aí desenvolvendo essas síndromes, essas doenças, né, e que muitas vezes elas incapacitam para o trabalho, né, para a questão laboral. Então, se você tem alguém conhecido, ou se você também está sofrendo de ansiedade, depressão, burnout, fique de olho nas nossas dicas que nós vamos dar para vocês. E também, caso você esteja passando por essa situação, entre em contato conosco, que também podemos orientar qual que é a melhor maneira que você tem para buscar seus direitos, tá bom? Mas vamos lá, Felipe, começando aí o nosso bate-papo de hoje do Radar Previdenciário. Você pode explicar para nós o que é o auxílio-doença? Claro, o auxílio-doença, né, ele é um benefício previdenciário para aquela pessoa que fica afastada do trabalho por conta de alguma doença pelo período de 15 dias ou mais, né? Aquela pessoa que pega um atestado que passa do período de 15 dias, os primeiros 15 dias eles são pagos pelo próprio empregador, né? Quando passa dos 15 dias, aí o benefício ele passa a ser pago pelo INSS. Tá? É importante falar que hoje em dia o auxílio-doença não tem mais esse nome. Tá? O novo nome dele, depois da reforma da Previdência, passou a ser benefício por incapacidade temporária. Tá? Então é aquele trabalhador que ele tem uma questão de saúde, mas que ela não incapacita para sempre, né? Permanentemente. Ela só incapacita de forma temporária. Então, por isso, essa nova nomenclatura de benefício por incapacidade temporária. Entendi. Então, se a pessoa está mentalmente, né, ou fisicamente impedida de trabalhar, ela pode ter direito a esse benefício por incapacidade temporária ou auxílio-doença? Sim, muita gente acha, né, que apenas aquelas doenças em que você vê, né, perceptivelmente que a pessoa está com algum tipo de problema, principalmente em questões de acidentes de moto, né? Ou outros tipos de acidentes em que a pessoa, você vê que ela está realmente debilitada fisicamente, é que gerariam, né, direito a esse benefício por incapacidade temporária, mas não é bem assim, tá? Hoje já é bem aceito pelo INSS, pela Justiça, de que doenças mentais também geram direito ao benefício por incapacidade temporária. É claro que a pessoa tem que preencher alguns requisitos para chegar a essa conclusão, ter direito a ter esse benefício reconhecido, né? É isso que eu ia comentar com você, Felipe. Muita gente acredita, né, que até hoje, que só incapacidades físicas que podem gerar esse benefício por incapacidade temporária auxílio-doença, né? Então, sendo mais específico, também questões silenciosas, questões que não são aparentes, doenças mentais podem ser elegíveis aí para o benefício de incapacidade temporária. E tem algum tipo de requisito para isso? Tem os requisitos, né, para que a pessoa tenha o seu direito reconhecido ao benefício, né, ela precisa preencher alguns requisitos da lei, que isso é para qualquer tipo de doença, tá? Então a pessoa precisa ter a qualidade segurada do INSS, ou seja, ela precisa contribuir ao INSS em via de regra, né, para ter direito a esse benefício, né? Então ela precisa ter aquela qualidade segurada. Também tem um período de carência, tá? Então tem aquele período mínimo de 12 contribuições para que a pessoa tenha o direito a... Isso em regra, né? Direito a esse benefício, né? E ela precisa também comprovar essa incapacidade em uma perícia médica. Então, a pessoa que está ali afastada, né, por um período acima de 15 dias consecutivos, ela precisa dar aquela entrada no INSS e, via de regra, também agendar uma perícia, né? E aí, nessa perícia, um médico do INSS vai avaliar se aquela pessoa realmente está incapacitada para o trabalho. E, como nós falamos aqui, isso não se limita, né, às doenças físicas, né? As doenças também psicológicas também são elegíveis a
ter o direito reconhecido desse benefício. Entendi. Então, o primeiro passo, que é a pessoa que está passando por esse momento delicado na vida dela, né? Passando por uma ansiedade, uma crise de ansiedade ou uma crise de depressão, ela tem que procurar primeiro o médico dela, correto? E com o médico, o encaminhamento do médico dela afastando do trabalho, ela vai ser encaminhada para o INSS. Você pode explicar para quem está nos assistindo, né? Como que é o passo a passo? Como que a pessoa, depois de ter esse encaminhamento médico, chega no INSS e faz o requerimento desse benefício? Sim. A pessoa pode fazer esse requerimento do benefício por si própria, tá? A princípio não precisa de um advogado para fazer esse requerimento. Então a pessoa pode tanto fazer o requerimento pelo telefone 135 do INSS, como também ela pode fazer isso de forma online, tá? Então ela vai passar ali, vai enviar toda a documentação que o INSS exige, né? O seu documento, a sua documentação, o documento que comprova o afastamento, né? A documentação médica. Então, principalmente nas doenças psicológicas, a pessoa tem que passar qual o tipo de tratamento que ela está fazendo, quais as medicações que ela vem tomando e fazer o envio dessa documentação. Após um período, o INSS vai notificar a pessoa para agendar uma perícia. Tá? Feito esse agendamento da perícia, a pessoa vai comparecer até uma das unidades do INSS e passar com o médico perito que vai avaliar se a pessoa tem ou não condições de trabalhar. Tá? E depois de um tempo, a pessoa vai acompanhando no site do INSS ou também no telefone 135 para saber se o benefício dela foi aprovado ou não. Tá? Se o médico ali constatar que a pessoa realmente, por conta dessa questão psicológica, né, que às vezes pode ser um trauma, uma depressão, uma síndrome de burnout, né? Se a pessoa não tem condições de trabalhar, o médico vai colocar ali que ela vai ter o direito de receber o benefício. Se por acaso ele entender que a pessoa está apta para trabalhar, ela vai liberar a pessoa para voltar para a empresa. Entendi. Então, Felipe, você falou que a pessoa pode fazer o pedido tanto por telefone quanto pela internet. E se a pessoa for presencialmente na agência do INSS, ela vai conseguir fazer o requerimento do auxílio-doença? Então, a pessoa que ela for presencialmente no INSS, provavelmente, né, quem atender a pessoa lá, vai falar que ela realmente tem que fazer o requerimento pelo telefone, o 135, ou também fazer esse requerimento via internet. Tá? Então, eles não fazem mais esse serviço presencialmente no INSS, justamente para evitar, né, longas filas, uma demora maior no atendimento. Né? Sim. E ressaltando, né, que o nosso escritório, Rodrigues e Siqueira Advogados, ele faz também toda essa questão do pedido administrativo para o segurado, né? Então, você pode explicar um pouquinho como funciona o nosso trabalho para a questão do pedido administrativo que a gente faz para os nossos clientes? Sim, caso a pessoa tenha dificuldade, né, ou entenda, né, que com o advogado as chances de obter o benefício serão maiores, e realmente são, né, ela pode entrar em contato conosco, né, pelo nosso site, que a gente vai deixar aqui na descrição aqui do nosso vídeo, né? Ela pode entrar em contato conosco e buscar uma ajuda para que a gente possa fazer todo o requerimento para o segurado, para que ele possa ter uma chance maior realmente de conseguir esse benefício. E essa chance se dá muito, né, Felipe, pela questão da documentação, né? Muitas vezes a pessoa ali, o segurado, acredita que levando a documentação só o que o médico dela pede, muitas vezes ele já vai conseguir fazer o benefício, né? Mas muitas vezes, analisando, né? Nós analisando o caso dele, nós entendemos que é necessário adicionar mais documentações ou até mesmo outro tipo de prova para que a gente consiga montar o processo administrativo correto e aumentar as chances dela de êxito logo no processo administrativo, correto? É isso mesmo, né? Como nós temos muita experiência nessa área, nós já sabemos a documentação que dá certo, qual a documentação que tem menos chance de obter o benefício, né? Então a gente faz ali uma triagem da documentação que o cliente nos envia, né? Para falar assim, olha, esse documento aqui a gente acha interessante utilizar para fazer a solicitação, já esse aqui talvez ele atrapalhe mais do que ajude a obtenção do benefício, né? Então a gente faz toda essa orientação prévia para ajudar a ter uma chance maior de obtenção do benefício para o cliente. Com certeza. E o segurado, Felipe, fazendo o procedimento conosco, né, e o procedimento sendo aprovado, né, existe algum prazo para esse benefício que o INSS concede? Olha, via de regra, demora ali mais ou menos 30 a 45 dias para o INSS analisar o requerimento e verificar se
o segurado vai ter ou não o direito àquele benefício, tá? É claro que se ultrapassar muito esse prazo, né, a pessoa já tendo contratado a gente pode entrar com ação judicial para acelerar essa análise do pedido do benefício do cliente, tá? Então, essa é mais uma vantagem de contratar um advogado, a gente ter uma velocidade maior na análise do benefício. Entendi. E o benefício em si, uma vez aprovado, por quanto tempo que o INSS paga o segurado? Tem algum prazo para isso? Não tem um prazo fixo, tá? Quando o perito ele faz ali a análise da documentação, ele vai verificar, com base nos documentos médicos, com base no relato do segurado, ele vai verificar quanto tempo que essa pessoa deve ficar afastada, tá? É claro que se ele colocar ali 30, 45, 60 dias, nada impede que o segurado, né, comprovando ainda estar inapto, né, para voltar ao trabalho, ele consiga uma prorrogação desse prazo, tá? Com certeza. A gente sabe que essas questões de doenças mentais, né, ansiedade, depressão, muitas vezes não tem um prazo determinado para serem resolvidas, né? Muitas vezes até nunca são resolvidas de maneira definitiva, né? É claro que tem as crises, as pessoas podem entrar nessas crises e não tem um prazo para ser definido, né? Então, esse benefício vai sendo renovado com o tempo, correto? Isso, exatamente. A pessoa pode sempre que comprovar essa incapacidade, ela vai apresentando a documentação e vai pedindo a prorrogação junto ao INSS, né? É claro que, se por acaso essa pessoa comprovar que esse problema psicológico que ela teve, ela gera uma incapacidade permanente, aí a pessoa pode evoluir para um benefício por incapacidade permanente, tá? Via de regra vai ser o benefício por incapacidade temporária, mas existem casos, como você falou, que a pessoa nunca volta a questão de produtividade, conseguir trabalhar. Então, nesses casos, ela é encaminhada para uma que antigamente era chamada de aposentadoria por invalidez, né? E hoje é chamada de benefício por incapacidade permanente. Entendi. Isso a gente está falando na via administrativa, né, junto ao INSS, Sim. se tudo der certo. E se o segurado foi lá, geralmente quando ele pede sozinho, né, o benefício, sem a ajuda de um advogado, sem a ajuda do Rodrigues e Siqueira Advogados, né, e infelizmente o perito nega e o INSS não concede aí o benefício. É o fim da linha, acabou, a pessoa que já está naquela situação de ansiedade, depressão, ela vai ficar desamparada ou tem alguma solução que a gente consegue dar para os nossos clientes que nos procuram caso venham com essa negativa para nós? Sim, caso o segurado, né, venha com essa negativa do INSS, ele vai receber uma notificação, né, com a possibilidade de fazer um recurso, né? Só que assim, esse recurso nem sempre é uma boa alternativa, tá? Quando a pessoa tem a negativa do INSS, o que a gente recomenda é que ela procure um advogado especialista em direito previdenciário. No caso, a gente trabalha com essa situação, né, para entrar com um processo judicial, né, onde essa pessoa vai passar por uma nova perícia, dessa vez por um perito judicial que ele não é vinculado ao INSS, ou seja, ele não tem aquele incentivo para negar o benefício que a pessoa está pedindo, né? Então, por isso a gente entende que a melhor alternativa é justamente entrar com ação judicial, porque se a pessoa apresentar um recurso administrativo, em via de regra ela não vai passar por uma nova perícia, né? Então, se ela já teve um resultado negativo de perícia, muito provavelmente o recurso ele não vai ser efetivo. Então, a melhor alternativa é justamente nos procurar para entrar com uma ação judicial e para que seja marcada uma perícia judicial com esse médico que ele é independente, né? Entendi. Então, a pessoa que houve essa negativa no INSS, na via administrativa, se ela nos procurar, como que é feito o processo? Você pode explicar para essas pessoas que estão nessa situação delicada, né, que vão nos procurar, você pode adiantar para elas, para que elas se acalmem, né, entendam o procedimento, como que funciona o processo conosco, né, desde o momento que ela chega até o momento que a gente entra com o processo judicial e o benefício dela é deferido? Claro, primeiramente a gente pega toda a documentação do cliente, né, a gente pega ali todo o extrato das contribuições previdenciárias que essa pessoa tem para verificar realmente se ela ainda está no período de carência, né? Ou se está no período de graça, caso tenha parado de contribuir. A gente analisa a documentação médica que a pessoa vai nos encaminhar com os relatórios médicos, verificar a situação de incapacidade da pessoa e verificando que existe a possibilidade de entrar com ação judicial, a gente
faz uma proposta para o cliente, né, de valores. É claro que o cliente vai precisar aceitar ou não os valores que a gente vai propor, que são pagos só também quando o caso ele é efetivamente ganho, né? Se a pessoa tiver resultado negativo, não tem honorários nesse caso. A pessoa aceitando, a gente dá seguimento, entra com a ação judicial e vamos sempre estando em contato com o cliente para que quando for agendada a perícia, nós passarmos a data da perícia para o cliente, a gente faz toda uma orientação de como a pessoa deve se portar durante essa perícia judicial e depois, depois dessa perícia, o juiz ele prolata uma sentença que pode conceder ou não o benefício, que muitas vezes o juiz ele leva em consideração o que o perito relata ali no seu laudo, né? Perfeita explicação, Felipe, acho que ficou muito claro, mas é sempre também interessante deixar claro, né, para os segurados, para as pessoas que vão nos procurar, somente que estão nessa situação de fragilizada, de uma doença que está debilitando ela mentalmente, né? Uma ansiedade, uma depressão, um burnout, que nós temos no Rodrigues Siqueira, né, a cultura de um atendimento sempre humanizado, né? Tanto por mim quanto você, a doutora Tamires também da nossa equipe, que está sempre atendendo os clientes da melhor forma, né? Então, a pessoa pode chegar no nosso escritório, ela vai ser acolhida, ela vai ser... a gente faz esse entendimento muito próximo com o cliente das suas necessidades e daí a gente passa a apresentar qual que é a melhor solução para ela, a solução mais rápida que vai trazer o melhor benefício para ela. Não é mesmo? É isso mesmo, né? Nossos canais de atendimento, né? Nós atendemos tanto por telefone, ou pelo WhatsApp, né? Por e-mail, enfim, nós temos diversos canais de atendimento justamente para acolher pessoas que estão em qualquer tipo de situação, né? Sim. Então, assim, é muito fácil entrar em contato conosco e, como você falou, nós acolhemos as pessoas que estão em qualquer tipo de situação de vulnerabilidade para dar o melhor encaminhamento, sempre visando o melhor interesse do cliente em obter o benefício, uma aposentadoria, para que ela consiga amenizar o sofrimento que ela está passando, né? Com certeza. E passando agora para a questão da depressão, né? Que infelizmente é uma questão muito comum. A depressão, ela pode levar à aposentadoria? Sim, conforme mencionei, né, a aposentadoria ela é um benefício por incapacidade permanente, né? Ou seja, ela tem que haver a demonstração, nesse caso, de que a pessoa tem poucas ou quase nenhuma chance de se recuperar nessa situação, né? Então, havendo o relatório médico, a pessoa passa por uma perícia no INSS, depois por uma perícia judicial, analisando que essa pessoa não tem como se recuperar dessa questão psicológica, psiquiátrica que ela está passando, aí nesse caso, e também havendo aqueles outros requisitos que eu mencionei, né, o período de carência de 12 meses, via de regra, né, porque tem doenças também que excetuam esse período de carência. Claro. Verificando que todos esses requisitos estão preenchidos, a pessoa pode conseguir administrativamente ou não conseguindo entrar na justiça para conseguir esse benefício por incapacidade permanente, o que anteriormente era chamado de aposentadoria por invalidez. Com certeza. Então, mas de qualquer maneira, né, nós precisamos apresentar documentações para que a aposentadoria, o benefício de incapacidade permanente seja autorizado e concedido para o segurado, correto? Isso, não é qualquer caso que vai levar a essa conclusão, né? Precisa ser realmente os casos mais extremos em que a pessoa nunca iria recuperar uma situação que esteja apta novamente para trabalhar, né? Entendi. Eu acredito que a gente conseguiu cobrir aí a maior parte de questões sobre auxílio-doença, né, benefício por incapacidade temporária e o benefício por incapacidade permanente dessas doenças, né, de depressão, ansiedade, burnout, essas doenças que não são visíveis, mas incapacitam e dificultam muito a vida dos segurados aí. Acredito que a gente conseguiu cobrir boa parte. Claro, que se vocês tiverem dúvidas a mais, podem também deixar aqui nos comentários, né? Se vocês estiverem passando por essa situação, entrem em contato conosco. E acredito que é isso, né, Felipe, que a gente conversou hoje. Muito obrigado por todos terem assistido o Radar Previdenciário. Também quero agradecer o Felipe, queria deixar umas considerações finais. Sim, né, queria deixar as considerações finais de agradecer a quem acompanhou até o final, que caso tenha dúvida pode entrar em contato com a gente, que a gente vai solucionar suas dúvidas. A pessoa pode entrar em contato com a gente também
para que a gente possa analisar o seu caso e verificar se a gente pode te ajudar a conseguir o benefício, né? E também queria deixar um recado para continuarem nos acompanhando. É importante se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando nosso conteúdo, que pode ser que o próximo se adeque ao que você está precisando e que a gente possa te ajudar. Com certeza. Nosso podcast, o Radar Previdenciário, é um podcast sobre direito previdenciário, então regime próprio, regime geral, INSS. Então, se você é um trabalhador segurado, deixe aqui seus comentários, deixe suas dúvidas, que pode ser que seja tema de um próximo vídeo e com certeza a gente vai saná-las. Então, desde já, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe para quem está precisando, quem está passando pela mesma situação. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Muito obrigado.